Duas reformas estruturais, saúde e IRS jovem, vão funcionar? O mistério das finanças. E cá estamos nós para falar outra vez de medidas do Estado. Não é por falta de imaginação, é mesmo por muita atividade, António, porque o Estado não para de legislar, ou pelo menos de anunciar. Exato, o Governo não para de apresentar planos. Estamos no Somos atrás do Governo dos planos, vai executar isto no instante. Vamos já ver o que é que eles detalham. Vamos a isso. Tem uma empresa ou trabalha por conta própria? Abra já a conta da sua empresa no site do Milênio. 100% digital e sem papelada. É a abertura de conta para quem cada segundo conta. Milênio, aqui consigo. Saúde. Mais uma reforma estrutural. O Governo cumpriu a promessa de, num prazo de 60 dias, apresentar um grande plano para a saúde, para a área da saúde, para resolver os problemas mais imediatos e intensos, que se tem agravado bastante no último ano. Nós estamos a gravar precisamente no dia em que a Ministra da Saúde apresentou. Com o Primeiro-Ministro, mais uma vez, que não perde uma oportunidade para apresentar planos não, também. Fazendo um bocado de graça, mas eu nunca vi um governo a apresentar, sublinho a palavra apresentar, mas nunca vi um governo a apresentar tantas reformas estruturais de seguida. Aliás, tem alguma graça ver o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, fazer como crítica ao governo o facto de estar a governar demais. Porque diz que é Conselhos de Ministros a toda a hora, que há medidas para 2025 que estão a ser antecipadas. Eu não sei como é que o Governo não faz disto de propaganda. Aliás, como é que não devolve, não é? Porque ser criticado por governar demais é uma coisa a que nós estamos muito habituados. Mas vamos à saúde. E claro que não somos especialistas nem na área da saúde, nem muito menos em medicina. Mas estas propostas, e há um conjunto bastante abrangente. Sim, não é só de emergência, na verdade, não é? Não é só porque seria expectável, por exemplo, como é que vamos lidar com a lista de urgências e a lista de espera de cirurgias. Este plano é mais do que isso. O que é que eu gosto no plano, sublinhando que é para já apenas um plano, portanto depois falta a implementação, onde tudo pode correr bem ou tudo pode correr mal, ou tudo pode nem sequer correr, porque muitas vezes as coisas ficam paradas, travadas nas gavetas ou nas boas intenções, mas daquilo que foi apresentado, aquilo que eu gosto é que é gestão, não é dinheiro. Há algum dinheiro, não é muito, mas é sobretudo gestão. São medidas de gestão, são medidas de incentivos, são medidas de criação ou de implementação de mecanismos de tratamento paralelos, etc. E isto é importante porquê? Porque no anterior governo, a grande crítica que era feita dentro do governo, por dois ministros das Finanças, primeiro Mário Centeno e depois Fernando Medina, era que estavam fartos de tirar dinheiro para cima dos problemas, havia cada vez mais contratações, aumentava-se cada vez mais o orçamento do Ministério da Saúde. E já vai em 14 mil milhões de euros, é bom não nos esquecermos, não é? É gigante e claro que não é dinheiro demais, ou seja, nós sabemos que hoje há muito mais produção. Mas, quando nós olhamos aqui para as várias medidas, de facto aquilo que se vê é mecanismos de gestão e o dinheiro é usado em grande parte para incentivos. Não é exatamente contratações, quer dizer, há contratações, por exemplo, médicos de família, há a intenção de contratar mais 900 médicos de família, mas não é tão simples como dizer e aí é que está o grande contraste com o governo anterior. O governo anterior anunciava aumentos de orçamento. Tipicamente o que o governo anterior dizia: vamos aumentar em mais 900 milhões de euros este ano o orçamento do Ministério da Saúde. E, portanto, era dinheiro. E não quer dizer que se façam as coisas sem dinheiro, não é isso. Só que depois falhava a parte da gestão. E basta só ver aqui alguns números. Nós falamos de que faltam médicos, de que falta capacidade de resposta, e é verdade que falta capacidade de resposta, mas eu estive a olhar para dados dos profissionais da saúde, 2011 a 2024. 2011 é o ano da Troika, é o ano em que a Troika entra, portanto não é ainda o ano em que há saída de muita gente, as saídas foram depois. Foram em 2012, 2013, em 2011, portanto estes números eram números estáveis naquela altura. Médicos, havia em 2011 25 mil médicos, hoje há 34 mil. Médicos no SNS, atenção. Portanto, há mais 9 mil médicos no SNS do que naquela altura. Enfermeiros, havia 43 mil, hoje há 55 mil, ou seja, mais 12 mil enfermeiros no SNS.
técnicos ajuda Hospitalares, sim, de diagnóstico. diagnóstico. Eram 9.000, hoje são 11.000, e que são mais de 2.000. Ou seja, se somarmos tudo isto, estamos a falar de um aumento grande do contingente. E as medidas que aqui são criadas, que são medidas como incentivos financeiros, e acho bem que sejam financeiros, porque Sim, há porque é uma produção, não é? linguagem que Há funciona. produção. Sim, Só que lá está, não é pagar mais por determinados atos médicos, mas, por exemplo, criar um incentivo de 750 euros para as equipas por partos, pela realização de partos, a partir do momento em que a média dos últimos anos seja ultrapassada, é um incentivo à produção. Ou seja, poderia haver, repara, neste momento, 3 em cada 4 partos em Portugal são feitos no SNS e 1 em cada 4 é feito no privado. no privado. E muitas vezes estamos a falar de equipas, às vezes até são as mesmas, não é? Sim. Ou pelo menos com alguns Na verdade, às dos vezes. seus profissionais. Exato. E, portanto, o governo atirou-se a um dinheiro que é um problema urgente, e atirou-se com mecanismos de incentivo. Eu gosto disto, gosto da ideia do SOS Grávida, que é uma linha de telefone, basicamente para encaminhar grávidas para os hospitais corretos, porque o que subentende que este governo vai manter uma ideia que vinha da direção geral anterior, que é: não é possível ter todas as maternidades abertas à noite no país inteiro, e, portanto, vai continuar a haver triagem em determinados sítios que estão abertos para compensar os outros, etc. Medidas como os doentes graves doentes não graves serem atendidos não nas urgências, mas ter espaços laterais para atendimento, para marcação de consultas no dia seguinte, reforço das linhas do SNS 24 para marcar consultas, cirurgias, e o compromisso, este é um compromisso que não dá para falhar, porque a partir do momento em que é anunciado não dá para falhar, que é concretizar as cirurgias de doentes oncológicos que estão atrasados, reforço do número de psicólogos, aqui também são contratações, e mais uma ideia, uma proposta que é recuperar médicos reformados, não para as urgências naturalmente, mas para centros de saúde. Enfim, tudo isto, o que me parece, é aqui que eu gosto disto. Portanto, não sei se vai sair do papel, com certeza isto tem defeitos, vamos ainda validar isto, mas gosto do princípio, que é um princípio de gestão da coisa pública e não apenas de atirar mais dinheiro para cima dos problemas públicos. Sim, eu sublinho aqui 2 ou 3 notas, se quiseres. Vamos lá ver. A necessidade de responder ao que são os temas que mais alarme social causaram nos últimos 2 ou 3 anos, em particular. Estamos a falar das urgências, obviamente, da maternidade e de nascimentos, os hospitais a fecharem e as grávidas e os pais a terem que andar à procura numa lista, afinal, qual é o hospital disponível. Na verdade, o plano já não é apenas nas palavras do governo, bem entendido, não é apenas um plano de emergência. O plano chama-se Plano de Emergência e Transformação do SNS. Sim. Gosto particularmente dos compromissos calendarizados com datas precisas, com objetivos, e porque isso permite um escrutínio, e, portanto, é um compromisso que os próprios assumem, mas é também uma obrigação que passam a ter de cumprimento de objetivos. E também gosto, como tu dizias, de incentivo à produção, isto é, criação de remuneração adequada ao nível de produção dos profissionais de saúde. Afinal, o papão dos privados aqui não aparece, ou aparece de forma muito Sim, há uma PPP anunciada para Cascais, uma resposta conjunta com o setor social e com o privado, está longe mas de não poder é dizer a privatização que era aquele discurso fácil que a oposição à esquerda poderia ter antes de conhecer o programa, que é: vem aí a privatização da saúde. Eu acho que nesse sentido até bem, eventualmente até com alguma desilusão para o setor da saúde e para os utentes que esperariam eventualmente, para quem tem, por exemplo, o seguro de saúde, esperaria eventualmente outro tipo de envolvimento. Uma nota, não digo menos positiva, porque o tempo nos dirá se é menos positiva. Ele é tão ambicioso que me parece demais. Isto é, o governo tem feito, isto já não é já vamos a seguir ao plano do IRS, nomeadamente jovem, mas nos sucessivos planos, os planos quase que nos
afogam, não é? Quase que nos Sim. esmagam. Tal a dimensão do plano, tal a dimensão das medidas, da máquina que é preciso movimentar. Já não falo apenas da dimensão política ou parlamentar. Eventualmente algumas delas podem ter que passar pelo Parlamento, veremos se têm condições ou não. Pode ser pedida a sua reapreciação parlamentar. Falo mesmo da máquina do Estado para um plano que tem medidas a 3 meses, a 6 meses, a 180 dias, a 1 ano, e que são tantas as medidas num setor que está sob tanta pressão que eu acho que o principal risco é provavelmente o Governo, esta equipa da saúde, o Primeiro-Ministro terem sido, talvez, eventualmente, demasiado ambiciosos. Não sei se não teria feito sentido fazer primeiro um plano de emergência e depois um plano de transformação. Juntar os dois com um alcance tão grande exige uma capacidade de resposta da máquina. Veremos se a máquina tem resposta, porque a decisão política está aqui. É preciso que depois isto passe a leis, a decretos, a diplomas, a reorganização do sistema, a uma resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, que é mais amplo. Veremos. Agora, o que não se pode dizer é que o Governo encolheu os ombros perante um problema que existe e que é muito evidente. É, porque, quer dizer, nós estamos aqui há anos suficientes para sabermos, ou pelo menos eu acho que conseguimos Ou detectar. desconfiarmos, pelo Não, menos. é que muitas vezes há vários tipos de planos, e sempre que há um plano ou uma reforma, há sempre muita propaganda, e nós estamos muito habituados a isso. Isto é mais um Nós PowerPoint. sabemos, Também não, podemos e deixar é, de o e é dizer. verdade que para já é um PowerPoint. Agora, nós sabemos, por exemplo, muitas vezes o que se faz é o mudar tudo para que tudo fique na mesma, não é? Portanto, Sim. são decisões que são anunciadas e depois começamos a ver aquilo com atenção e na verdade é mais ou menos... Há coisas ficar simples, dos não é? números. Vou dar um exemplo. Pronto, e aqui... Criação de um canal de atendimento direto para a grávida, alavancado na linha SNS 24, que nós sabemos que funciona. Criar, isto não é provavelmente dinheiro, isto é gestão, não é? É criar um instrumento a partir de um que já funciona e que está testado e que funciona razoavelmente bem. Portanto, há aqui medidas que até são bastante simples, se eu posso dizer simples quando falamos de saúde, mas que são importantes e que podem de facto desbloquear o sistema, não é? Portanto, sai aqui um polegar para cima nosso neste primeiro mistério, que ainda é um mistério, Sim, porque lá está, literalmente. já é uma folha de papel e o verão está aí à porta e com o verão estão sempre E as férias do a meter, profissional, deixa-me só etc. dizer, porque eu acho que é importante meter a saúde mental como um eixo estratégico. Sim, Que é uma claramente reforço. importante e é uma novidade no discurso político, como fazendo parte de uma forma tão relevante como as urgências, como isto é, está num eixo estratégico, são 5 eixos estratégicos, na verdade, e a saúde mental aparece como o 5º eixo estratégico, ao mesmo nível. É muito importante porque a saúde mental, A saúde mental tem entrou sobretudo na pandemia. Até a pandemia ninguém falava de saúde mental porque era estigmatizante e com a pandemia felizmente começou a falar-se. Agora, isto ainda me parece muito pouco. Aquilo que acontece para marcar consultas em psicólogos no SNS é um inferno porque há muito poucos psicólogos. Quando se consegue depois uma consulta, demora 4 meses, enfim, o valor não é factual, mas é um período muito longo até à segunda e, portanto, quem tem dinheiro consegue ir ao privado, quem não tem dinheiro não consegue ir ao público. Vamos ver como é que corre, eu aqui estou um bocadinho mais céntrico. Mas no que diz respeito ao nosso próximo mistério, se calhar já não vamos ser tão elogiosos. Queres lançar tu? Não, vou lançar. A medida é bondosa, um IRS jovem. Isto é, um benefício fiscal que é muito agressivo, é preciso dizê-lo, e nesse sentido, positivamente, para que os jovens até aos 35 anos, enfim, vamos considerar que os jovens vão até aos 35 anos, ou chega até queria que fossem aos 40. Mas eu tenho outra ideia, vou já explaná-la. Tem uma redução muito significativa de taxas em sede IRS. Enfim, eu vou começar pelo fim. Eu não gosto da medida. Não gosto da medida. Percebo a bondade da medida, porque é preciso dizer, quando um governo, decisor público, toma medidas, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer, normalmente até nós jornalistas, não é a primeira que fazemos, é quanto é que custa, não é? É para que é que ela serve? Essa é a primeira medida. O que é que visa responder? Sim. E se nós considerarmos que
de facto, nós temos um problema de emigração de jovens qualificados. Então há muitas fórmulas rápidas de garantir que esses jovens qualificados têm, digamos, um atrativo para ficar no país, senão com redução de impostos. Nós todos gostaríamos muito que fosse por aumento da produtividade, a economia a pagar mais salários, melhores salários, que isso desse mais oportunidades de emprego. Mas isso demora tempo. Portanto, o objetivo de responder a este problema, que é de facto um problema, é um objetivo que é fácil de identificar e, portanto, a resposta nesse sentido, eu diria assim, numa primeira análise, sim, qual é a fórmula? Vamos descer os impostos para os mais jovens. O problema que me parece que existe aqui é que cria aqui um efeito muito perverso de incentivos e de redistribuição, porque é disso que se trata, de redistribuição de impostos entre quem paga e quem recebe, ou quem recebe benefício, que causa aqui um sentimento que eu creio de injustiça por um lado e de complexificação do próprio sistema por outro. O que é que todos gostaríamos que o sistema tivesse? Taxas mais baixas, adequadas ao nível de vida que o país tem e aos rendimentos que os portugueses têm, fosse mais simples, tivesse menos despesa fiscal, não é? Menos benefício, e que fosse tudo transformado em descida efetiva das taxas de IRS. E que fosse provavelmente menos progressivo do que o que tem que ser para incentivar que os trabalhadores, todos, os jovens e os menos jovens, mas todos quisessem aumentar o seu salário porque iriam ganhar mais. O nível de progressividade que temos e começando tão cedo faz com que um salário de 3.000 euros já esteja líquido, já esteja no topo da taxa, o que é uma coisa de facto, é de facto rico à luz do rendimento dos portugueses. A ideia de segmentar por jovens, eu vou citar aqui o Ricardo Arroja, que esta semana no Público tinha um texto com um título muito feliz, que é uma expressão muito feliz, que era: antigamente a idade era um posto, agora a idade também é um imposto. Isto é, nós já temos progressividade fiscal por rendimento, passamos a ter progressividade fiscal por idade. O que é que nos falta, não é? Portanto, para isto ser muito complexo, difícil, criar aqui a ideia de porquê 35. Eu devo dizer que nós, no âmbito do meio, não vou cometer nenhuma inconfidência, mas acho que creio que posso partilhar esta informação. No âmbito aqui da Advocados Summit, que foi uma conferência do ECO a semana passada, promovemos um almoço debate com o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Eu tive a oportunidade de lhe perguntar porquê aos 35 anos. Eu confesso que achei a resposta, enfim, eu não diria tão convincente, mas razoável. E a resposta é mais simples do que pode parecer, mas é razoável. Eu devo dizer que é razoável. O Ministro das Finanças dizia: bem, aos 35 anos tínhamos que definir uma idade. Portanto, tinha que haver uma idade, podia ser aos 30, podia ser aos 35, podia ser aos 40. Enfim, se é um jovem aos 40, enfim, também é mais, mesmo com a longevidade que hoje as pessoas têm, enfim, mas pronto, 35. E ele explicava bem. De acordo com alguns estudos, foram feitas algumas análises, os jovens têm filhos mais tarde, portanto, mais a ter depois dos 30, e até aos 35 a maior parte é pai aos 30. Quem tem filhos até aos 35. E tendo filhos, a disponibilidade para sair do país é menor. O que também é razoável. Também é razoável, dizendo, pá, a partir do momento em que és pai, tem 2 filhos, enquanto está solta, enquanto não tens, enquanto é um casal ou um jovem solteiro e não tem filhos, enfim, não tem nada que o prenda. A partir do momento em que tem filhos, se calhar tem aqui digamos, um fator que o pode prender ao país para lá dos salários, que é a família. Mais difícil deslocar. Nós sabemos, obviamente, que há muitos jovens casais com filhos que migram. Mas apesar de tudo, de facto, o fator familiar pode comportar aqui um travão. E, portanto, enfim, tendo em conta, obviamente, a despesa fiscal, que não é despeciente no meio disto. São 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros é muito dinheiro
ainda por cima, para um universo, Sim, relativo. estamos a falar de 350 mil Sim. jovens. Portanto, se nós compararmos, Pedro, repara, o acrescento de redução de IRS este ano, 2024, para todos os contribuintes, é da ordem entre 350 mais 150 nos reembolsos, se isto entrar mesmo em vigor este ano. Mas para 350 mil agregados, portanto, pode ser um jovem ou um casal, mas agregados, 1.000 milhões de euros, nós estamos a ver o que é o impacto mesmo no bolso. Obviamente também eu temo uma coisa, e essa é a última nota. Estão mesmo a ver os lesados do IRS, que é dos 35 para os 36, Sim. a levarem uma tal pancada de aumento de impostos e a dizerem não pode ser porque não temos condições. E veremos quem é que dentro de 10 ou 15 Eu quando anos devia ter uma espécie pode dizer assim. de desmame, Eu preferia é isso mesmo. Esse desmame coisa mais gradual. era, durante 5 anos vamos ter um programa fechado, muito agressivo, e tinha que ser mesmo muito agressivo. O que é que eu preferia mesmo? Que, em vez dos 40 do Chega, que fosse até aos 66 anos e 7 meses, que é a idade para passarmos à reforma. Um IRS jovem para todos os trabalhadores, Eu também. até aos 66 anos e 7 meses. Eu até para bem do debate gostava de discordar de ti, mas não. Eu no princípio, quando começaram a aparecer estas medidas, eu comecei por ser favorável. Enfim, nunca fui grande entusiasta, mas por ser favorável a esta medida e a outras. E quanto mais tempo passa, menos sou. Porque é que começa logo, como tu dizias, pela razão até filosófica? Porque é que um jovem há de pagar menos impostos do que alguém até aos 35 há de pagar menos do que alguém a partir dos 36? Porque é que alguém, por exemplo, o programa Regressar, porque é que alguém que imigra legitimamente está 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos a trabalhar no estrangeiro e depois quando volta paga metade dos impostos do que aqueles que estão em Portugal? E eu acho que a resposta é só falta de imaginação, embora eu também não tenha imaginação para muito mais, porque este problema não pode ser um problema resolvido por Prazo. decreto. E não é um problema que se resolva por decreto. Não. O único problema que se resolve por decreto em Portugal é o aumento do salário mínimo. Mais nada, mas até o aumento do salário mínimo, como sabemos, depois tem impacto nos demais, no resto da estrutura salarial. Portanto, o problema que nós temos, como sabemos, são os baixos salários. E o problema dos baixos salários vem da baixa produtividade. E a baixa produtividade tem a ver com o perfil da economia, que está muito assente em grande parte. Claro que há muita indústria muito boa, há agricultura e muito valorosa, há investigação, há especialização. Mas o grosso da nossa economia está assente e tem crescido, sobretudo assente, em setores que têm pouca especialização. Setores como o turismo, que são setores que pagam pouco, que são muito precários, que têm pouca geração de valor acrescentado e de mais-valia. Portanto, é um problema de baixa produtividade, é um problema de baixa competitividade, é um problema de pouco investimento, de baixo investimento. Mais capital, enfim. E depois o próprio Estado faz mal, na minha opinião, quando o seu investimento público é baixo há não sei quantos anos, e quando chega um PRR, e é o próprio Estado que consome grande parte desse PRR, que sempre é dinheiro para investir, em vez de o dispersar pela iniciativa privada, ele próprio consome, mas consome em quê? É trocar computadores, porque não trocou nos últimos 10 anos. E por 10 anos ou 5 anos vão estar desatualizados. Exato. Portanto, o próprio Estado utiliza o PRR não para fazer verdadeiro investimento reprodutivo, mas para trocar máquina. Enfim, estou um bocado a caricaturar. Mas esse é o problema essencial. E eu acho que estas questões são respostas políticas fortes para se mostrar que o Governo está empenhado na resolução de um problema, mas eu acho que na verdade nem o Governo acredita na resolução do problema, através disto, porque não vai ser com isto que os jovens de repente vão ter dinheiro para comprar casa, não vai ser com isto e isto já não é pouco, isto já são, repara, o país fica, eu acho que o Ricardo Arroja pega muito bem no assunto, o país tem uma certa progressividade no IRS que faz sentido. A esquerda gosta de ainda mais progressividade, a esquerda gosta de menos, e há quem defenda, que não é muita gente, mas há quem defenda a flat rate. Mas existe uma razão que quase toda a gente compreende: progressividade, ou seja, quem ganha mais paga mais. Acho que isto é claro. Sim. Agora temos uma nova estratificação, que é até aos 35 pagam menos. Depois dos 65, a princípio estamos a falar da maioria de reformados e aposentados, portanto já ganham as pensões, que também são, a média também é baixíssima em Portugal. E depois há aqui uma fatia, que são os dos novos pais, Que é o que paga tudo. que são dos 35 aos 65,
Portanto, já não é classe média, já não é só a classe média que paga impostos. É a classe média dos 35 aos 65 anos que paga impostos. E isto já não são esquemas de justiça fiscal. Isto já não é. Quem é que pode pagar? Quem é que não pode? Quem é que já não sai do país? Porque aos 50 anos, a princípio, há muito menos gente disponível para sair do país. Então carrega nesses. Os que têm filhos, os que vão ser avós, carrega nesses. E cria aqui efeitos muito perversos. Eu acho que não resolve. Porque, desculpa talvez, se a gente dissesse isto não é justo, mas também temos que perceber, por exemplo, que os jovens hoje, os jovens hoje vão pagar menos impostos, mas também vão ter pensões no futuro mais baixas. Sim. E, portanto, há aqui uma injustiça intergeracional. Não é que ela seja resolvida desta maneira, mas vamos criar aqui alguma tolerância entre gerações, porque depois há muitas coisas que desfavorecem os mais jovens, nomeadamente as pensões. Sinal. Não, eles nem sequer argumentaram, mas vamos até ter um discurso intergeracional, que hoje há muito pouco em Portugal, um bocado ao contrário, e cuidar daqueles que não foram cuidados nos últimos anos, nomeadamente o sistema de pensões, que são os jovens. E vamos então assumir que há aqui um esforço fiscal assumido pelos 35 aos 65 anos, que já agora foram aqueles que já levaram com duas crises sucessivas, mas vamos até assumir, porque isto vai resolver um problema. Eu acho que não vai. Não. Porque o problema é, o Governo não sabe o que é que há de fazer, e o Governo anterior também não sabia. António Costa passou a vida a dizer nas entrevistas, as empresas têm que aumentar os salários aos mais jovens, senão vão perdê-los. Passou a vida a dizer isto. Só que não basta dizer, é preciso perfis de especialização, é preciso determinada formação, etc., para que a economia vá... Isso demora tempo. E demorou-se muito tempo nos últimos 8 anos. E demorou-se muito tempo, portanto estou muito pouco... Uma última nota, Pedro, também para os jovens, para a garantia pública, muito rápida, para a casa. Enfim, tenho menos aversão a esta garantia pública, mas devo dizer o seguinte. A garantia pública num fundo perdido para a culpa da casa. E, portanto, é bom que os jovens tenham isto presente. É bom que isto não sirva para subverter o que são as regras macroprudenciais e microprudenciais de concessão de crédito. Eu acho que Mas tem dado sinais, tem sinais nesse sentido, e os bancos também não creio que vão abdicar de manter os indicadores, nomeadamente taxa de esforço. Portanto, esta garantia pública irá ajudar a uns quantos, mas também não é bala de prata para resolver o problema do acesso dos jovens à habitação, que é um dos problemas. Concordo. Não há outra fórmula, metam casas no mercado. Concordo. Acho exatamente o mesmo. Acho que isto não vai resolver, até porque os bancos são tudo menos captadores de risco. Sim, hoje em dia ainda mais que nunca. Claro, e os bancos vão sempre fazer a mesma Vamos à boa e má moeda, Pedro. E depois de seta para cima, não, como é que eu disse? Do polegar para cima, do polegar para baixo, do IRS jovem, vamos às moedas. Olha, vou começar com a boa moeda hoje para Marcelo Rebelo de Sousa por ter feito aquilo que muita gente... Há muitos meses que não merecia. É verdade, há muito tempo que não merecia. Mas vamos agarrar aqui o braço a Marcelo Rebelo de Sousa com entusiasmo por uma declaração que é controversa, mas que na minha opinião é boa, embora seja criticável, que é o aviso de que um chumbo para o próximo Orçamento de Estado abrirá uma crise política e prejudica a execução do PRR. E, portanto, depois de vermos, poderá ser dito o seguinte: o Presidente não está a ser neutro, e depois de ter dado a mão a António Costa durante muitos anos, agora está a dar a mão a Luís Montenegro. Embora haja aqui uma coerência, a coerência pela estabilidade política. E porquê é que é uma boa moeda, na minha opinião? É porque acho que ele tem razão. Se o próximo orçamento chumbar, aquilo que Marcelo vem dizer é: abre-se uma crise política. Portanto, vem dizer que não aceita... Sim, o aviso está feito. Se chumbar é o Orçamento de Estado, então não há governo e vamos para eleições outra vez. Foi isto que ele disse. E se formos para eleições outra vez, será a terceira vez em 2022, 2024, 2025, não é? Portanto, em 3 anos. Sim. 3 atos eleitorais em 3 anos. Para quê? Para vermos o Chega a chegar aos 70 ou aos 80. É para isso. Portanto, claro que isto cria uma pressão. Isto distribui a pressão. Coloca pressão agora entre o PS e o Chega, e não apenas sobre o Governo. Eu estou absolutamente convencido que nós vamos ter uma aprovação do Orçamento de Estado, ou melhor, um processo de negociação do Orçamento de Estado absolutamente dramático e dramatizado, fazendo lembrar o processo em 2010 do Orçamento de Estado para 2011, que foi na altura entre Sócrates e Passos Coelho, que foi, meu Deus, todos os dias era passa, não há orçamento, etc. Foi muito dramatizado e passou. Estou absolutamente convencido que vai ser semelhante, até porque nenhum dos dois partidos vai querer viabilizar
nenhum dos dois partidos da oposição, mas nenhum dos dois partidos da oposição também vai querer ficar com o ónus de o chumbar, portanto na altura não vai ser fácil. Marcelo já veio pôr as cartas na mesa, já veio dizer o que é que ele defende e já veio dizer que se ele não for aprovado, vamos para eleições, agora É um cada um aviso que se muito sério e muito claro, sem ambiguidades, e nesse sentido eu acho que é importante. Porquê? Porque nós temos aqui dois aspectos que talvez estejam a passar ao lado da discussão. Nós temos um IRS que está em discussão, proposto pelo Governo, depois corrigido pelo PST e com propostas alternativas do PS e também de outros partidos, e que é para este ano, mas que na verdade, repara, no caso da proposta do PS, que tem o mesmo valor de montante do PSD, do Governo, tem uma particularidade. Só produzirá efeitos efetivos no orçamento este ano se o Governo atualizar as tabelas de retenção. Porque se o Governo disser, eu não concordo com isto, e portanto isto é aprovado, entra em vigor, mas eu só atualizo as tabelas de retenção no orçamento para 2025, na verdade o direito fica garantido pela descida de impostos, mas do ponto de vista orçamental só produz efeitos no orçamento do ano seguinte. Portanto, os reembolsos aí serão muito mais elevados, serão mais elevados com nesta nova descida de impostos, mas só para 25. No caso, por exemplo, das SECUT, que deixam de ter portagens, é uma medida para 2025. No caso da energia, da revisão dos impostos do IVA sobre energia para determinados perfis de consumo, é também para 2025. Ora, são medidas que podem até ser aprovadas este ano. O IRS jovem também é só para 2025. Portanto, mas são tudo medidas que podem até ser aprovadas este ano. Umas sabemos já são para 2025. O IRS é para este ano, mas eventualmente com efeito só em 2025. E, no entretanto, há um orçamento de 2025 para aprovar. Que nós não sabemos o que é que vai fazer, por exemplo, às portagens nas ex-SECUT, ou ao IRS jovem, ou a todas estas medidas. Portanto, temos aqui um grande imbróglio que se vai desatar, e que ficou claro que Luís Montenegro vai aguentar isto até o orçamento mesmo, não vai fazer o que fez Costa com os professores, não vai dizer, se vocês aprovarem isto eu vou-me embora. Vai dizer, eu vou continuar a governar, e em orçamento de 2025 é que se vai tirar o tira-tamas disto. Isso vai confrontar a oposição com o que o Marcelo está a dizer. O Marcelo está a dizer, na verdade, é PS e Chega. Se chumbarem o orçamento e houver uma crise política, vocês são os responsáveis. Claro que o Presidente também precisa dizer, apela ao diálogo. Também há uma necessidade de diálogo. Isto é, o PSD também tem que fazer alguma coisa, não é? Isto é, Claro, tem que fazer algum esforço de negociação porque não tem a maioria. E, portanto, as regras são estas e, portanto, vai ter que chegar à frente também numa aproximação. Depois nós sabemos. A discussão vai ser saber quem é que fica mal na fotografia na crise política. E, portanto, temo que tínhamos e desta vez não é o PCP. Sim, exato. É o Nem o Bloco. Bloco. Temo que tínhamos um último trimestre agitado do ponto de vista político, do ponto de vista económico também, mas, de facto, aí boa moeda para Marcelo, que já pôs as cartas em cima da mesa com tempo, antes dos políticos irem de férias, que é para pensarem bem no que... Olha, mas e a má moeda? Olha, a má moeda é uma má moeda que, na verdade, está protagonizada em João Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente, mas eu devo dizer, em rigor, deveria ser partilhada com outros protagonistas. A má moeda é João Matos Fernandes, porquê? Porque João Matos Fernandes cancelou a construção da barragem de Fridão, uma barragem que vinha do famoso plano de José Sócrates e Pinho, com 10 barragens. O governo desistiu. O governo Uma altura que a EDP já nem queria. já nem queria. Na verdade, também já não queria. Sim. João Matos Fernandes, ministro do Ambiente de António Costa, desistiu da barragem. Obviamente, o que parecia lógico, tendo em conta que a EDP já tinha avançado para esta barragem com 250 milhões de euros, deveria ter reaver o dinheiro da barragem. Por razões orçamentais, nós sabemos, João Matos Fernandes, alinhado seguramente com Mário Centeno, disse, não, nós não devolvemos nada porque vocês também queriam desistir da barragem, portanto não temos nada que devolver. Sim. O processo andou de tal forma que em dezembro do ano passado, já com outros protagonistas, já depois de uma decisão favorável à EDP em tribunal arbitral,
o Estado, o Governo, recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo. Isto também mostra, é outra discussão, um dia podemos discutir isso. Para que é que servem os tribunais arbitrais se depois se perdermos, não concordamos com a decisão do Tribunal Arbitral e vamos para o Supremo Tribunal Administrativo. Mas enfim, a decisão foi para o Supremo continua a dar razão à EDP e, chegados ao primeiro trimestre de 2024, já com o novo Governo, finalmente saiu o dinheiro do Estado, os 238 milhões de euros, que já podiam ter sido pagos lá atrás, E que não estava no orçamento. e que agora não estão no orçamento, foram agora pagos e já consumiram metade da dotação provisional deste ano, que é da ordem dos 500 milhões de euros, portanto, mais quase metade já serviu para pagar esta indenização à EDP. A indenização é devida e tinha que ser paga. Podemos perguntar porque é que não foi paga na altura, porque é que com a decisão em dezembro ainda não entrou no orçamento de 2023. Nós temos a resposta. Porque senão não haveria um saldo orçamental como o que houve, nem haveria uma redução da dívida como a que houve. Fernando Medina andou a rapar o taxa de tal forma que obviamente não ia desperdiçar 238 milhões que ficavam para o orçamento seguinte. Na verdade, isto cai na cabeça agora deste governo, que tem de uma dotação provisional aprovada de cerca de 500 milhões, 200 e tal milhões disponíveis, porque metade já foi consumida com a EDP. Enfim, um trabalho mais difícil em cima dos outros para o Presidente, para o Ministro das Finanças e, obviamente, também para o próprio Governo. Olha, vamos acabar com a frase. Queres lê-la? Sim, vamos à frase. A frase é de Martim Guedes, co-CEO da Aveleda, e vem muito a propósito de um tema que nós temos discutido e que eu creio que vamos discutir mais ainda na próxima semana, que tem a ver com a imigração. Não vou ler a frase toda, mas fica o mais importante. Objetivamente, se apenas tivéssemos trabalhadores nascidos em Portugal, hoje não tínhamos mão de obra suficiente para dar resposta às necessidades da economia e das empresas. Fará parte do nosso crescimento sermos cada vez mais multiculturais, também enquanto empresas. Obviamente que o co-CEO da Aveleda está a falar da importância que tem para vários setores, agricultura, neste caso os vinhos, enoturismo, os imigrantes. Nós sabemos que o tema de facto é complexo. Convém separar o que são imigrantes de refugiados, o que é asilo da imigração, digamos, se quiseres, económica, e que se tem misturado tudo nestes últimos dias e até no contexto do debate das europeias. Mas há uma evidência. Este governo, que não tem responsabilidade nenhuma da forma como o CEF foi transformado em AIMA, tem de dar uma resposta a isto. Isto é, já está em funções há 60 dias. Também se pede outro plano, um plano para a imigração e asilo, porque não é aceitável que 400 mil pessoas estejam completamente arrebentadas pelos costumes. Numa situação humana, desumana. Aqui em Lisboa, quem conhece Lisboa e passa a Almirante Reis, hoje tem uma situação absolutamente desumana de tendas com pessoas acampadas literalmente à espera de senha para tentar resolver o seu problema. Não há respostas e, portanto, o governo tem mesmo que dar, por razões humanitárias, obviamente, e as primeiras, mas também por razões de interesse económico do país, uma resposta que permita a integração, a resolução e a regularização dos imigrantes que estão cá e que já trabalham e muitos deles já descontam e não têm autorizações de residência previsíveis e estáveis. Dos que querem vir e que são necessários. E, obviamente, refugiados no contexto de asilo, que também temos a obrigação, diria, moral, se não fosse outra, de acolher, e que têm que ser, digamos, aos quais tem que ser dada a resposta. E, portanto, esta afirmação de um gestor importante, de uma empresa importante do país, a Aveleda, vem muito a propósito do tempo que vivemos. Eu gosto de uma palavra. Quando ele diz fará parte do nosso crescimento, sermos cada vez mais multiculturais enquanto empresa, repara que ele não diz fará parte do nosso crescimento, temos cada vez mais mão de obra imigrante. Não. Porque isto é integração. Isto é isso, a diferença é a integração. Porque ser multicultural significa mais do que saber acolher pessoas, significa integrar pessoas, significa misturar culturas e aprender, e isto é gestão, é uma tarefa de gestão. Portanto, eu espero que, eu suponho que aquilo que o Martim Guedes está a dizer é também isso, que é uma tarefa também, não apenas nacional de integração, mas das empresas,
mais do que, ou não só aproveitar a mão de obra disponível, que eventualmente venha de outros países, mas ter a responsabilidade de integrar e lá está, garantir e fazer parte da multiculturalidade. Sim. Por isso, olha, de resto, a vez teremos cá para mais uma reforma estrutural, porque isto são uma 3 em 3 dias. Para a semana estaremos Para a semana vamos e vamos estar cá. arriscar fazer alguma coisa sobre o Parlamento Europeu. As eleições são já no próximo fim de semana. Não Podemos arriscar. Sim. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Vamos fazer aqui. Próxima. Vamos ver o que é que isto dá. Até para a semana, para os nossos riscos e riscos. Um abraço. O mistério das finanças. Tem uma empresa ou trabalha por conta própria? Abra já a conta da sua empresa no site do Milênio. 100% digital e sem papelada. É a abertura de conta para quem cada segundo conta. Milênio. Aqui, consigo.